PRNT, sempre a gente fala aqui no canal sobre o PRNT, como é importante a gente escolher um calcário com PRNT certo para aquela determinada finalidade que a gente está querendo usar ou para aquela cultura em específica. E hoje a gente vai tentar aclarar pelo menos o que significa o PRNT e também qual que é a importância da gente escolher um calcário com PRNT correto. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, tá? Que isso é muito importante para a gente continuar crescendo e produzindo ainda mais vídeos. Beleza, pessoal? Se você gosta dos materiais que nós produzimos aqui no canal AgroBrasil, você também pode, então tem um link, o segundo link aqui na descrição, onde a gente manda esses arquivos em PDF lá semanalmente para o pessoal que participa do nosso grupo. Então, se você tem interesse, também você pode entrar para o nosso grupo aí de conteúdos, beleza? Vamos lá para a tela do meu computador, onde hoje a gente vai falar sobre o PRNT, desse assunto tão importante. Vamos lá então, pessoal. O que é o PRNT? PRNT é uma sigla, Poder Relativo de Neutralização Total. Então, o PRNT depende de dois fatores aqui, principalmente o PN, que é o poder de neutralização, e o RE, que é a reatividade. Isso tudo de um determinado calcário. Então, dependendo do produto que você for comprar, da onde que você for adquirir um calcário, ele vai ter um PRNT diferente. E não quer dizer que um calcário com PRNT mais baixo seja mais ruim. Ele tem características diferentes que nós devemos levar em consideração, que ele pode ser, inclusive, melhor do que um calcário que tenha um PRNT mais alto, que a gente vai falar para vocês no vídeo de hoje também. Então, fica até o final do vídeo que está bastante interessante. Vamos começar falando, então, sobre poder de neutralização. Então, o poder de neutralização de ácidos de um corretivo em relação ao carbonato de cálcio puro. Então, vamos supor assim, o carbonato de cálcio puro tem um poder de neutralização de 100. Então, esse determinado calcário aí, ele vai ser comparado, por exemplo, com o carbonato de cálcio puro. Então, existem exemplos, inclusive, de poder de neutralização maior do que 100. O cal virgem, né, ou o cal hidratado, tudo mais, ele tem um poder de neutralização que é maior do que 100, porque os óxidos e hidróxidos de cálcio tem um poder de neutralização maior do que o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, só para que vocês entendam, é o nosso calcário, tá? Mas os óxidos de cálcio, por exemplo, o exemplo do cal virgem, ele é maior do que 100. Ele neutraliza mais a acidez do que um calcário, por exemplo. Então, existem algumas pessoas que me perguntam assim, Jonathan, eu posso utilizar cal virgem ou cal hidratado para fazer a neutralização da minha horta aqui, que está muito ácida? Pode, né? Por que não se utiliza na agricultura normalmente esses produtos? Porque são caros, né? Não é tão comum assim, apesar de que nos últimos anos tem se aumentado também a utilização desses produtos, desses óxidos, para a gente conseguir elevar mais rapidamente o nosso pH, principalmente quando a gente tem um pH muito ácido. Então, esses produtos, eles conseguem, inclusive, aumentar o nosso pH em um período menor do que 3 meses. Então, a gente está falando em fazer uma calagem no mínimo 3 meses antes de você plantar. Alguns produtos você consegue colocar eles mais próximos ao plantio, eles conseguem também elevar o nosso pH, tá ok? Para se considerar calcário, tem que ter no mínimo 38% de óxido de magnésio e também de cálcio. Então, unindo esses dois, o óxido de cálcio e o óxido de magnésio, tem que ter no mínimo 38%. Se tiver menos do que isso, ele já não pode ser considerado um calcário. Então, aqui outro ponto, o óxido de cálcio, né, comparado com o carbonato de cálcio, ele reage muito mais rapidamente. A mesma coisa, o óxido de magnésio comparado com o carbonato de cálcio, ele tem um poder de reatividade muito maior. Porém, ele, por ter um poder tampão um pouco mais baixo, você tem que reaplicar ele várias vezes, enquanto que o carbonato de cálcio, um calcário convencional, ele tem um efeito residual no teu solo mais prolongado. Quanto menor é um PRNT do teu calcário, mais prolongado é o efeito dele.
Tá certo? Jonathan, por que a gente gostaria de um calcário com um efeito prolongado? Por exemplo, se você estiver implantando uma cultura perene, vai implantar aí uva, maçã, vai implantar citros, qualquer coisa que você for corrigir a tua área para plantação de culturas perenes, é interessante utilizar um calcário com PRNT mais baixo para ele reagir por mais tempo, para ele ir disponibilizando cálcio, para ele ir elevando o pH também. Então ele consegue, você, através de um PRNT mais baixo, demorar um pouco mais para voltar a reaplicar um calcário. Quando você vai colocar lá no cálculo de necessidade de calagem, você vai acabar vendo que você tem que aplicar mais de um calcário com PRNT mais baixo, né? Uma dosagem um pouco mais alta, mais elevada. Porém, você demora um pouco mais também para reaplicar, beleza? Agora vamos falar sobre a reatividade, o RE, de um calcário. Está relacionada às qualidades físicas do calcário. Então, só para que vocês saibam, para a fabricação do calcário existem várias peneiras, né? Quanto mais fina for a partícula, maior é a reatividade. Quanto mais grossa for a partícula de um calcário, a reatividade vai ser mais demorada, ou ele vai ter um maior efeito residual. O calcário é pouco solúvel, então quanto mais fino, mais reativo. Por exemplo, é só você ver como é que é o cal virgem, né? O cal hidratado. Ele é extremamente fino. Então a reatividade dele é muito, muito alta. Então ele não tem nem a capacidade de descer muito nesse perfil do solo. Onde você jogar esse cal, ele vai reagir num período curto de tempo ali onde é que você jogou. Porque a reatividade dele é muito alta, ele é muito fino. Então temos um outro exemplo aqui. Uma reatividade de 83%, quer dizer que 83% das partículas do calcário reagiram no solo num período de 2 a 3 meses. Então quando você tem um calcário de uma reatividade mais elevada, mais rapidamente ele vai reagir no teu solo nesse período aí, geralmente de 2 até 3 meses. Então o que quer dizer? O PRNT de um calcário que a gente compra está relacionado ao poder de neutralização, tá? Que a gente viu ali, e a reatividade. Tem essas duas coisas. Então, poder de neutralização vezes a reatividade dividido por 100. Então, aqui só utilizando um exemplo, um calcário lá qualquer que tem um poder de neutralização de 83%, quer dizer que 83% das partículas reagiram no período aí de 2 a 3 meses, vezes uma reatividade de 76,2 dividido por 100, vai dar um calcário com PRNT de 63%. Então a gente consegue, né, diferentes produtos, diferentes calcários, ter PRNTs bastante elevados. Então um PRNT 100 é para quê? É um PRNT que a gente precisa de resultado rápido. Em 3 meses a gente precisa corrigir esse teu pH, né? A gente precisa com que até o momento da safra a gente consiga colocar ele em condições ideais. Quando a gente quer um calcário com PRNT mais baixo, ele vai ter um maior efeito residual, você vai demorar um pouco mais também a reaplicar o calcário e ele é bom para as culturas perenes. Ok? Então, para o planejamento da tua área, é importante que você veja. Se você acompanhar a tua área, ver quando existe a necessidade de fazer uma calagem, o ideal aí é que até você pode escolher calcários com PRNT mais baixo e jogar na tua área, que aí você não vai ter também maiores problemas. Ele vai conseguir também a questão de aprofundamento no teu solo. Então, se você trabalha com plantio direto, é muito interessante você utilizar um calcário com PRNT mais baixo. Por quê? Aí vai dar tempo com que essas partículas, através do tempo, né, através da decomposição das raízes, dos canais que se abrem no solo, através dessas raízes aí da rotação de cultura que tu faz e tudo mais, façam com que esse calcário desça nesses espaços que as raízes das plantas deixaram, né? E aí você consiga também fazer com que esse calcário seu não reaja só nesses 5, 10 primeiros centímetros, mas também ele reage em profundidade. Você consiga corrigir o perfil do teu solo abaixo dos 10 primeiros centímetros. Como vocês sabem, o calcário, quanto maior o PRNT, então ele não vai conseguir se aprofundar muito. Se você jogar, por exemplo, um óxido de cálcio, né, um cal, por exemplo,
em sistema de plantio direto, ele vai reagir só ali nos 2, 3 primeiros centímetros. Se você joga um calcário PRNT mais baixo, ele consegue corrigir o perfil. Beleza? Esclarecido esse ponto? Tá? Um PRNT igual a 63% significa que 1 tonelada desse produto terá o mesmo efeito de neutralização de acidez do solo do que 630 quilos de carbonato de cálcio puro e finamente moído em 2 ou 3 meses. Então aquilo lá, carbonato de cálcio puro, quer dizer, esse calcário que eu tenho, PRNT de 63%, 1 tonelada dele equivale a 630 quilos de carbonato de cálcio puro, ok? Que vai reagir em 2 ou 3 meses. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que ficar, pode deixar nos comentários, podem entrar em contato comigo também através do e-mail e conheça o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, tem o primeiro link na descrição, onde a gente fala sobre adubação verde, adubação orgânica, montagem de planos de adubação para cada cultura. Também nós temos a nossa consultoria do Canagro Brasil, tem um link aqui na descrição também. Pode me chamar, fica à vontade. E também entrem no grupo lá de distribuição de conteúdo, que está bastante legal. O pessoal também gosta bastante. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.